Então, hoje eu vou mostrar para vocês como sair desse vídeo aqui para esse vídeo aqui com uma dica super simples e super barata. Vamos lá! Então hoje a gente vai falar sobre iluminação e particularmente uma iluminação bem simples, como eu montei esse set de luz aqui. Eu sei que muitas pessoas elas acabam não se atentando tanto à iluminação porque às vezes é um assunto meio chato, às vezes é um assunto que pode causar um pouco de medo, assim, tipo, não sei como esse bicho funciona e tudo mais. Mas eu vou mostrar para vocês alguns conceitos de luz hoje. Claro, a gente não poderia ficar aqui falando sobre todos os conceitos de luz, mas basicamente para a gente montar esse setzinho aqui, que é um set bem simples e dá uma luz muito bem, um bom diferencial assim para os vídeos de vocês, né? Eu acredito então, se vocês estão começando a gravar vídeos dentro de estúdio, alguma coisa, querendo dar aulas, essa é uma luz aqui que é uma luz muito barata, ou seja, a gente vai investir menos de R$300, eu acredito que o investimento não chega a isso, e a gente vai ver como pode ser feito de forma super simples. A primeira coisa que vocês conseguem ver da diferença daquele primeiro quadro para esse quadro de agora, vocês conseguem ver como eu estou bem iluminado em relação ao meu fundo ali atrás. O meu fundo naquele primeiro quadro estava completamente escuro e o fundo completamente claro. Parecia que eu estava realmente num contraluz, né? Parecia que, por exemplo, vamos supor que o pôr do sol estava atrás de mim e eu estava totalmente na sombra, porque a câmera ela não enxerga bem a latitude que nem o nosso olho humano. Bom, esse esquema de latitude a gente pode falar mais adiante, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, mas nos atentando a essa luz aqui, agora vocês viram como eu estou muito mais bem iluminado em relação ao meu fundo, ou seja, eu estou bem iluminado, eu sou o principal sujeito a ser iluminado, e o meu fundo ele tem uma iluminação secundária, como se fosse só para compor o cenário. Como é que eu fiz esse esquema de iluminação para eu ficar melhor iluminado e o meu fundo não ficar tão estouradão? Basicamente, essa luz aqui que está me iluminando principalmente, ela está bem mais potente que o meu fundo. Eu sei que é difícil brigar com a luz do sol, né? Porque o sol realmente tem uma luz muito potente, mas como ele está sendo um pouco mais difuso pelaquela cortina, ele perde um pouco dessa potência que ele tem, então eu consigo ganhar da potência de trás com a minha fonte principal e eu ficar muito mais bem iluminado. Como vocês conseguem ver, a luz principal ela está em mim, eu estou melhor iluminado na cena, enquanto o fundo ele funciona só como uma luz de preenchimento, uma luz de cenário. Outra coisa que vocês conseguem perceber nessa luz é como o meu rosto ele está bem iluminado no sentido de as sombras, eu tenho luz e sombra, eu tenho esse lado que ele está mais iluminado do que esse, mas essa transição entre luz e sombra, ela fica bem suave, ela não fica com aquelas sombras duras, por exemplo, como se eu colocasse uma luz diretamente aqui do meu lado, vocês conseguiriam ver que, tipo assim, meu nariz ele ficaria completamente silhuetado aqui, né? Que causaria aquelas sombras duras no outro lado do meu rosto. Essa luz aqui, ela tem transição de luz e sombra, mas ela é bem suave. E outra coisa, esse lado do meu rosto ele não está completamente escuro, porque eu estou rebatendo essa minha fonte principal com uma fonte de preenchimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a câmera e a gente vai passo a passo como é que eu construí ele. Vamos lá? Vamos ver se eu tivesse só comprado aquele LED, tivesse ele apontado diretamente para mim, assim como está aqui no quadro. Vamos ver ali sentando ali como é que a luz ficaria no meu rosto. Só com o LED me iluminando desse lado aqui, vocês notam que, nossa, ele está até cegando um pouco, mas vocês notam que olha como a sombra no meu rosto ela está mais dura. Nesse lado aqui está completamente iluminado, completamente chapado, e esse lado ele está bem escuro, parece aquela split light mesmo, né? Que é colocando a luz ali, olha como a sombra do meu nariz, ela se pronuncia bem mais, ela fica bem mais silhuetada aqui. E olha como essa luz ela não fica tão boa, parece que simplesmente eu liguei uma luz forte. E por que isso acontece? Porque a fonte desse LED, ela é uma fonte desse tamanho. A fonte em relação a mim, o tamanho da minha fonte em relação ao meu sujeito, ela está muito pequena, o que me produz essa sombra bem dura, essa sombra que ela não é muito amigável. E é por isso que a gente busca rebater ela numa fonte maior, é por isso que eu vou trazer um isopor para cá e eu vou rebater essa fonte principal no isopor para a gente ver o que acontece com a luz e como é que ela vai se comportar no meu rosto. Bom pessoal, agora o nosso segundo passo foi o quê? Foi trazer um isopor para cá, para ele funcionar de rebatimento, e eu não coloquei o LED diretamente apontado para mim. Vocês estão vendo que agora ele está apontado para o isopor e o isopor é que está me iluminando. Vamos ver
ver como é que isso aí fica no meu rosto. Bom, olha como mudou agora a luz no meu rosto. Vocês estão vendo agora que não fica mais aquelas sombras duras aqui, como fica suave essa transição de luz e sombra, embora ainda esteja um lugar muito escuro do meu rosto e uma parte muito clara. Vocês conseguem ver que essa luz aqui, como ela fica mais harmoniosa no meu rosto, como ela não fica tão dura, como ela não fica tão chapadona no meu rosto. Então, basicamente, por que isso aconteceu? Porque a gente aumentou o tamanho da minha fonte de luz, ou seja, é todo o meu isopor agora, não é só aquela fonte pequena, é um isopor aí de 1,5 metro por 1 metro, ou seja, a fonte ela está bem maior em relação a mim, porque ela também está um pouco mais próxima, ou seja, ela me gera uma luz mais suave. A dureza e suavidade da luz não é simplesmente colocar um difusor na frente da luz que ela vai ficar mais difusa e que vai ficar mais, que a sombra vai ficar menos dura, que vai dar uma suavidade maior. Muitas pessoas se enganam. A suavidade da luz, ela se dá pelo tamanho da minha fonte em relação ao meu sujeito. Como a fonte de luz ela é muito grande e ela está muito próxima de mim, ou seja, ela está muito grande em relação a mim, ela vai ter uma luz extremamente suave, que é essa luz que a gente acaba gostando mais, né? Porém, ainda eu acho que tem uma coisinha nesse vídeo que está faltando. Vocês veem que esse lado aqui ele ainda está muito escuro. Eu gostaria de puxar um pouquinho mais de luz desse lado. E outra coisa, talvez vocês não percebam no vídeo no YouTube pelo codec, mas esse lado do meu rosto ele tá um pouco mais escuro e ele também tá com uma cor um pouco diferente, porque tá refletindo um pouco de luz, que a parede é clara, só que a parede é um tom pastel, então ela não é branca. Então todo rebatimento de luz que vier para esse lado do meu rosto ele vai vir colorido e a gente tem que anular isso. E o branco ele sempre rebate melhor do que qualquer outra cor, né? É onde tem mais volta de luz, com exceção do prata. Mas o branco é onde retorna mais luz, então a gente vai colocar um outro isoporzinho branco aqui. Bom, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. Bom, pessoal, para terminar esse esquema de iluminação, é aquela parede ali, vocês viram que ela tem um tom diferente do tom branco, ou seja, ela não me volta tanta luz e a luz que ela vai voltar vai ser colorida. Então, como eu estou muito próximo da parede, a última coisa, na verdade, que a gente vai adicionar é este isoporzinho aqui. Vai apoiar ele aqui, vamos ver se está fora de quadro, eu vou dar uma conferidinha ali depois, mas basicamente vai ficar esse o nosso esquema final de iluminação. Olha como é que ficou essa luz ficou sensacional, vocês veem que tem uma transição suave de luz e sombra, mas esse lado ele não está completamente no escuro porque me volta um pouco dessa luz aqui rebatida no meu rosto. Eu tenho uma luz principal, como ela está com mais potência, aquele fundo ele não fica tão claro. Nosso esquema final de iluminação ficou uma fonte principal, na verdade o meu LED rebatendo na minha fonte principal que virou isopor, não é o próprio LED, e uma luz de preenchimento que ela me volta mais ou menos 1/3 de luz para o outro lado do meu rosto. Essa questão de 1/3, um ponto inteiro, a gente vai falar nos próximos vídeos, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto de iluminação, mas basicamente ela vai me voltar uma luz um pouco mais fraca para não deixar uma sombra tão forte no meu rosto, e a luz principal. E basicamente é um esqueminha de iluminação onde a gente vai gastar 250 a 300 reais num LED, mas vocês podem ter uma lâmpada fluorescente, né, que custa menos de 100 reais, rebatida num isopor de 3 reais e um outro isopor de 3 reais para preenchimento. E essa é a nossa incrível luz de cinema que foi super barata de ser feito e mudou totalmente o look do vídeo. Vamos ver o seguinte, eu vou colocar cada quadro aqui, eu falando. Olha a diferença desse primeiro quadro. Eu só falando para a câmera, com toda aquela luz, aquela iluminação de cima de teto feia pra caramba, porque ela me causa essas sombras nos olhos, que não é muito legal, e não tem potência o suficiente para competir com a minha luz de janela ali atrás. Olha como mudou simplesmente ligando o LED, olha como ficou uma sombra um pouco mais dura, ficou aquela fonte pequena que a gente falou, né? Ficou com uma... a luz não ficou suave, porque a fonte era muito pequena. Olha o nosso terceiro passo de iluminação, como a gente colocou ela só rebatida no isopor, olha como mudou. Eu acho que essa é a maior mudança de luz que a gente tem, de um ponto para o outro, simplesmente aumentando o tamanho da fonte, o que vai me produzir uma luz muito mais suave. Mas vocês conseguem ver que embora essa luz seja muito suave, como um lado do meu rosto está muito iluminado e o outro está muito escuro. E é aqui que chegamos no nosso último frame, onde eu apareço aqui para vocês, onde eu tenho uma luz clara e eu tenho um pouco de rebatimento, onde essa transição ela não fica tão acentuada, ou seja, é uma transição suave com um pouco de iluminação aqui desse lado, porque a gente quer luz e sombra, a gente precisa ter luz e sombra na nossa imagem. A boa fotografia ela se faz de luz e sombra. Eu não posso ter com o meu sujeito completamente iluminado porque senão eu não tenho tridimensionalidade nenhuma. E claro, nesse assunto de tridimensionalidade a gente pode falar de outras coisas, como por exemplo a profundidade de campo na lente, que lente eu estou usando, em qual abertura eu estou usando,
como eu posso dar essa ideia de tridimensionalidade no meu vídeo, como por exemplo colocar um objeto na frente da lente, onde ele fica mais desfocado, como por exemplo a minha mão. Eu estou falando aqui com vocês muito com as mãos e ela vai muito para frente e para trás, ou seja, eu tenho um objeto que está no que a gente chama de foreground, ele está no meu campo de foco à frente do meu foco, eu tenho o meu sujeito em foco, que sou eu, e eu tenho um background que ele também está um pouco blur. Isso tudo dá tridimensionalidade para a imagem, porque tem níveis, camadas de tridimensionalidade. Mas isso a gente pode falar no próximo vídeo um pouco mais aprofundado sobre como dar tridimensionalidade, como deixar os shots dos vídeos de vocês parecendo um pouco mais cinemático, com toda aquela ideia. Só para encerrar, eu queria deixar um último recado para vocês. Invistam em iluminação. Na verdade, não invistam só em iluminação, invistam em conhecimento de iluminação. Por exemplo, eu tenho 1000 esquemas de luz que eu posso fazer aqui, cada um para um tom que eu quiser dar para o meu vídeo. Tem aquela luz diabólica, tem aquela luz de cima, tem inúmeros esquemas de iluminação, cada um particular para o tom que eu quero dar para o meu vídeo. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Às vezes a gente se perde muito em qual lente eu compro para o meu vídeo, qual câmera eu compro para o meu vídeo. Bom, isso é um exemplo daqui. Eu estou gravando com uma M50 com a lente do kit, uma 15-45, que equivale a 18-55, ou seja, é uma lente kit que eu estou gravando aqui, um setup super barato em câmera ali, claro, no mundo das câmeras, onde a gente sempre fala de na casa dos R$1000 aí. Eu tô gravando com um set super simples de câmera. Olha o look profissional que eu consigo dar para esse vídeo somente mexendo com iluminação. Então é isso, pessoal. Eu sei que é um assunto que o pessoal às vezes acaba passando batido ou não tem muito interesse, mas iluminação realmente é um dos melhores assuntos para se falar e é um dos que vocês vão conseguir deixar os vídeos de vocês com uma cara mais profissional possível. É isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi útil, deixa o like, se inscreve no canal e mais do que isso, comenta aí assuntos de vídeo que vocês querem ver para mim trazer mais para vocês desse tipo de conteúdo. É isso aí então, pessoal. Valeu, falou!